Boa tarde, gente. Estamos aqui para falar sobre elementos da engenharia genética. O nosso grupo é composto por Amanda, Ana Paula, Giovana, que sou eu, Camila e Tamara. O que é elementos da engenharia genética? É um conjunto de técnicas que se torna possível a combinação de novas combinações genéticas inexistentes na natureza. Teve início na década de 70 e teve um impacto formidável na biotecnologia, pois foi a forma que o homem encontrou de intervir diretamente sobre os controles da vida, onde é possível programar geneticamente os micro-organismos vivos, possibilitando, por exemplo, a clonagem do DNA. Em 1972, foi feito um experimento in vitro, onde mostrou que era possível cortar moléculas de DNA de diferentes origens e ligar os fragmentos resultantes entre elas, formando uma molécula híbrida de DNA. Porém, na engenharia genética, ainda devemos pressupor uma segunda etapa, o experimento em vivo, que é introduzir o material genético produzido em uma célula viva e averiguar sua atuação. Essa segunda etapa é a mais delicada, pois o DNA montado in vitro, para ter algum significado biológico, além de ter que enfrentar vários problemas na célula viva e ainda ter que ser transcrito e traduzido na proteína codificadora e, em muitos casos, passa por processamentos de pós-traducional na célula hospedeira. Enzimas de restrição. O que são enzimas de restrição? São enzimas endonucleases e endonucleases que reconhecem sequências específicas de nucleotídeos na molécula de DNA e cortam as duas cadeias de DNA no ponto dessa sequência. E é imprescindível que todas as moléculas de vetor sejam cortadas exatamente na mesma posição para se ter resultado preciso e reprodutível. As enzimas de restrição do tipo 1 e tipo 3 têm um modo de ação mais complexo e não são muito utilizadas. Em contrapartida, sem as enzimas do tipo 2 não teria sido possível a engenharia genética. Essas enzimas reconhecem sequências específicas de nucleotídeos da molécula de DNA e a cortam em duas cadeias no ponto dentro dessa sequência. Ela catalisa a quebra da dupla fita apenas quando encontra aquela sequência particular que reconhece, como mostra a figura a seguir. Um vetor genético nada mais é do que uma molécula de DNA que pode aceitar introduções de DNA estrangeiro em regiões não essenciais para sua multiplicação dentro da célula hospedeira. Para que o DNA recombinante possa perpetuar sobre a célula viva, ou seja, para que possa ser clonado, é preciso que o sistema enzimático de síntese de DNA reconheça esse novo DNA. Portanto, é necessária a presença de uma sequência correspondente a uma origem de replicação compatível com o sistema de síntese de DNA da célula hospedeira. Alguns micro-organismos, como os plasmídeos e bacteriófagos, possuem replicação autônoma, que independe do cromossomo presente da célula, sendo replicados normalmente pela célula hospedeira. O primeiro vetor a ser utilizado foi o plasmídio PS-C101, pois ele continha apenas um sítio de reconhecimento para enzima de restrição EcoRI e após isso é convertida a uma molécula linear dotada de extremidade. Vetores genéticos, as moléculas de DNA que veiculam a propagação dos fragmentos de DNA de interesse. Vetores nada mais é do que uma molécula de DNA que pode aceitar introduções de DNA estrangeiro em regiões essenciais para a sua multiplicação dentro da célula hospedeira. Dentro de vetores também foram desenvolvidos sistemas de clonagem por bactérias, empregando bacteriófagos ao invés de plasmídeos. Visando combinar os dois sistemas de clonagem, os dos plasmídeos e de bacteriófagos, foi desenvolvida uma nova classe de vetores artificiais, os cosmídeos. São vetores que conservam características de serem mantidas na bactéria. Essas características, né, que os vetores devem ter, eu vou falar um pouco mais à frente.
Para que um DNA recombinante possa ser clonado, é preciso que o sistema enzimático de síntese de DNA dessa célula reconheça o novo DNA. Plasmídeos e bacteriófagos contêm tais origens de replicação e apresentam, portanto, replicação autônoma, sendo replicados normalmente pela célula hospedeira. Haverá cópias de tais replicons em todas as células do clone que essa célula irá originar ao fim de sucessivas divisões. O replicon deve conter algum gene que confiará às células a uma nova característica facilmente detectada. Essa figura aí vem mostrando um sítio PST1 para inserção do NA estrangeiro e começar todo o processo. Aí, como eu falei, são as características que os vetores necessitam ter. Baixo peso molecular para permitir que ele seja facilmente isolado, apresentar pelo menos um sítio único, ser portador de origem de replicação compatível, conter pelo menos um gene marcador, ter controle relaxado de aplicação, enfim. São várias características que um vetor precisa apresentar. Aqui a gente tem a construção da molécula de DNA recombinante em diferentes estratégias. Há casos em que não é possível empregar enzimas de restrição para a clonagem. Nesse caso, a forma é buscar uma alternativa, que é o emprego de enzimas transferase terminal. Essa enzima transferase terminal é encontrada em timo de vitela e ela vai ter a capacidade de adicionar nucleotídeos às extremidades sem necessitar de uma fita de DNA molde, como mostra a figura ali. Um dos caminhos mais diretos para o isolamento de um determinado gene consiste na clonagem do que se chama de DNA complementar. Sabe-se que os genes de eucariotos são, na sua grande maioria, genes partidos, isto é, apresentam a sequência codificante interrompida pela presença de introns. Os introns são sequências não codificadoras que não irão resultar em sequências da proteína que o gene codifica. Em contrapartida, o RNA mensageiro maduro é o molde que será utilizado para a síntese da proteína. Assim, quando é possível isolar o mRNA de uma dada proteína, a clonagem fica grandemente facilitada. A partir desse mRNA, pode-se obter o cDNA in vitro, por ação de enzimas transcriptase inversa. Essa enzima é capaz de sintetizar um DNA de dupla fita a partir de qualquer molécula de RNA, ficando o procedimento muito simplificado. Quando o RNA for portador de uma sequência poli-A no seu terminal 3, como é o caso dos mRNAs eucarióticos, essa figura mostra os passos necessários para a obtenção do cDNA. Em relação à expressão da informação genética heteróloga, para garantir a expressão do gene clonado, foram desenvolvidos vetores especiais, chamados vetores de expressão, que são portadores de diversos elementos genéticos necessários para as etapas de transcrição e tradução que as células irão realizar. Esta figura está representando um modelo de vetor de expressão para a E. coli. Para que ocorra a transcrição, é necessário que o gene clonado esteja intercalado entre um promotor e um terminador de transcrição. Sequências de DNA que são reconhecidas pela RNA polimerase da célula hospedeira. Hoje já foram isolados diferentes promotores bacterianos que variam quanto à sua intensidade e seu modo de ação. Os promotores fortes são aqueles que sustentam uma alta taxa de transcrição e foram isolados de genes cujos produtos são requeridos em altas concentrações para o funcionamento normal da célula. Por sua vez, os promotores fracos, que são relativamente ineficientes, foram isolados de genes cujos produtos são suficientes em pequenas quantidades para o funcionamento normal da célula. Dependendo da finalidade da clonagem, às vezes pode ser de interesse utilizar um promotor fraco, como por exemplo no caso de proteínas tóxicas para a célula hospedeira. Entretanto, a situação ideal é o poder cultivar a bactéria portadora do gene clonado até a cultura atingir a máxima densidade de células, para só então provocar a expressão maciça do gene clonado. Para essa finalidade, são muito utilizados vetores contendo um promotor regulável, que permite um controle mais estrito da expressão. Em E. coli, a regulação de transcrição pode ocorrer, seja por indução ou seja por repressão.
Então, para que ocorra a tradução, é necessário que o mRNA contenha um sítio de ligação ao ribossomo, que inclui o códon de iniciação da tradução, e uma sequência complementar ao terminal 3 do RNA ribossômico. Consequentemente, vetores de expressão devem conter uma sequência RBS, logo em seguida o promotor. A sequência SD pode variar em comprimento e precede o códon de iniciação em 3 a 12 BP. Essa distância deve ser respeitada para obter boa eficiência da tradução. O processo de tradução termina quando for encontrado um códon stop. No que diz respeito ao processamento pós-traducional, as bactérias são incapazes de realizar a maioria das modificações características das proteínas eucarióticas. Tal é o caso, por exemplo, da insulina humana, que ela é utilizada de forma de um precursor, a proinsulina, contendo, além das cadeias A e B, uma sequência adicional de 35 aminoácidos. É importante para que a molécula de insulina adquira sua conformação tridimensional final, mas que deve ser removida antes que a insulina se torne biologicamente funcional. A bactéria não é capaz de remover a cadeia C da proinsulina, de modo que para obter insulina humana a partir de bactéria foi necessário clonar e expressar separadamente genes sinteticamente construídos das cadeias A e B, purificá-las e só então ligá-las num passo in vitro. Assim, quando se deseja obter uma proteína eucariótica que precisa sofrer esse tipo de modificação, deve-se usar como hospedeiro uma célula eucariótica, como por exemplo uma levedura. Agora nós vamos falar sobre o isolamento do gene clonado. Diferentes estratégias podem ser utilizadas para o isolamento do gene, e entre elas podem ser o primeiro, que é o método genéticos, que são métodos genéticos que consistem em conseguir a complementação de alguma função deficiente na célula hospedeira, exigindo que ocorra a expressão do gene clonado. E, além disso, que a proteína heteróloga desempenhe uma função detectável na célula hospedeira. O segundo método que pode ser aplicado no isolamento são os métodos imunoquímicos, que ele é utilizado quando a proteína não tem uma função aparente na célula hospedeira. E ela depende de se dispor do anticorpo contra a proteína codificada pelo gene em questão e pressupõe, portanto, que esse gene esteja sendo expressado pela célula hospedeira. E o terceiro método são os métodos de hibridação de ácidos nucleicos, que identifica o próprio DNA clonado, não necessitando, portanto, que a célula esteja exprimindo o produto gênico correspondente. Ele se baseia na associação de propriedades dos ácidos nucleicos de fita simples, através de pontes de hidrogênio, formando moléculas de dupla fita, desde que haja um grau suficiente de complementariedade entre a sequência de bases de fitas simples. E agora nós temos um modelo que parte de colônias transformantes crescendo na superfície do agar, e o que diferencia elas de sistema é a primeira, que é a lise parcial das células, depois a adição do anticorpo específico, a adição de agente para detectar a ligação do anticorpo numa forma marcada radiativamente, e a outra forma é a lise das células e desnaturação do DNA, seguido por adição de sonda radiativa de RNA ou DNA em fitas simples, e depois uma lavagem. E aí os próximos processos vão ser todos semelhantes. E agora nós vamos falar da transformação genética da célula viva, diferentes sistemas hospedeiros do DNA recombinante. Primeiro, as características que os organismos devem apresentar para serem utilizados como hospedeiros são crescer em meio de cultura pouco disperso, ter crescimento rápido, ser estável em cultura e não ser patogênico, que tem que acontecer. E os mais utilizados, eles têm sido a E. coli e a Saccharomyces cerevisiae. E dentre os tipos de hospedeiros, nós temos, primeiro, os hospedeiros procarióticos, e nós temos, então, a E. coli, que é totalmente patogênica. E ela é encontrada no trato intestinal humano, e ela é secreta das proteínas, ela é secretada as proteínas para o meio, segurando, as proteínas seguram ela. E também o Bacillus subtilis, que ele não é patogênico e ele não produz toxina, mas sofre intensa recombinação após repiques sucessivos. Agora nós vamos falar da transformação genética da célula viva. Diferentes sistemas hospedeiros do DNA recombinante. O mais utilizado dos hospedeiros eucarióticos é a levedura Saccharomyces cerevisiae, para a qual se desenvolveram vários tipos de vetores
plasmidiais especializados. Trata-se de um organismo unicelular não patogênico e que apresenta a vantagem de ser capaz de realizar a maioria das modificações pós-tradução que as proteínas de mamíferos sofrem nas células de origem. Além disso, a levedura mostrou-se capaz de realizar corretamente o folding das proteínas de mamífero, indispensável para que essas adquiram a sua conformação tridimensional correta e, portanto, a sua plena atividade biológica. Questões de segurança e preservação ambiental. O desenvolvimento da engenharia genética foi um grande avanço para a biotecnologia e um grande número de organismos recombinantes foram criados para diferentes fins. Contudo, o avanço com que a ciência se desenvolve gera constante preocupação com relação aos riscos, à manipulação genética e uma possível contaminação do ambiente pelos genes. Foi verificado que os genes são capazes de interferir em populações microbianas e seus processos fisiológicos no solo. Assim, em 1975, a Conferência de Asilomar sobre moléculas de DNA recombinante teve como objetivo discutir as maneiras de se trabalhar com micro-organismos geneticamente manipulados e buscar a seguridade dos pesquisadores e da população. Linhagem 1776 de Escherichia coli, onde a espécie fica incapaz de sobreviver fora do laboratório, mas tendo desvantagens de ter menos vigor e não poder ser usada para experimentos no ambiente não competindo com floras naturais. Gene suicida, onde linhagens sadias carregam um gene capaz de desencadear a própria morte da linhagem. Considerações finais. Evidentemente, o ponto crítico para a construção de um sistema suicida reside na regulação da expressão do gene assassino. É importante que não haja vazamento da expressão do gene e que conheça as condições ambientais às quais ficará sujeito o gene. Entre diferentes alternativas, promotores são induzidos por carência nutricional, vem merecendo especial atenção, já que fora do laboratório, essa talvez seja a condição mais comumente encontrada pelo micro-organismo. Muito obrigada. A nossa referência bibliográfica é esse livro de Biotecnologia Industrial, volume 1. Nosso trabalho foi baseado neste livro.